Bom, antes de entrar diretamente na parte de computação, tem alguns outros conceitos que são importantes que a gente explique ou revise, né? E um deles é o conceito de bases, né? Bases numéricas, seria decimal, binário, hexadecimal. E a ideia é, o que é uma base? Uma base representa quantos símbolos únicos são utilizados para representar números. Então, por exemplo, a gente está acostumado a utilizar a base 10, ou decimal. Isso quer dizer que a gente utiliza 10 símbolos, né, os números de 0 a 9, e, para representar qualquer número. Então, qualquer número que a gente for representar, ele vai ser uma combinação desses símbolos e em posições diferentes. Então, qualquer número que a gente for representar, vai ser uma combinação desses símbolos. E existem outras bases também. Por exemplo, a base 2, que utiliza dois símbolos, o 0 e o 1, e a base 16, que utilizam os 10 símbolos da base 10, mais as 6 primeiras letras do alfabeto. E essas duas bases, a base 2 e 16, são as mais importantes para a gente aqui. Bom, esse número na tela, eu imagino que quando você olha para ele, você leia 120.652, e não 120.652. Isso porque você está acostumado a ler os números na base 10, ou seja, você não olha só o símbolo, mas você leva em consideração a posição dele no número, né? Então, por exemplo, esse primeiro símbolo é o 2, e ele está na primeira posição, então ele realmente é o 2. O segundo é um 5, mas como ele está na segunda posição, a gente considera ele como um 50, né? Fica mais fácil eu abrir aqui na soma embaixo. Então, a ideia é que cada dígito ele é multiplicado por uma potência de 10, que cresce de acordo com o índice dele, né? Ou seja, quanto mais à esquerda, mais ele vale, quanto mais à direita, menos ele vale. Então, por isso que quando a gente lê esse número, a gente lê 120.652, porque a gente pensa nessa soma. Isso, a regra é a mesma para as outras bases. Então, por exemplo, se eu dissesse que esse número acima está na base 8, seria como se eu fizesse essa soma aqui de baixo, trocando as potências de 10 por potências de 8. E seria o equivalente a esse número na base 10. Esse subíndice embaixo é só para mostrar em qual base eu estou querendo dizer. Então, esse número na base 8 seria equivalente a 41.386 na base 10. Bom, agora vamos falar mais especificamente das duas bases que vão ser mais importantes para a gente, que é a base 2 e a base 16, né? O sistema binário e o sistema hexadecimal. Bom, o sistema binário, ou base 2, ele possui somente dois símbolos únicos para representar os números, 0 ou 1. E o binário é tão importante porque os computadores trabalham diretamente com binário, né? O computador, no fundo, só entende e trabalha com números representados em binário. E ele faz isso porque a base 2 é uma das bases mais fáceis de serem representadas ou implementadas fisicamente, porque você pode considerar, por exemplo, o 0 e 1 como dois estados físicos de, por exemplo, ligado ou desligado, ou no caso de circuitos eletrônicos, talvez uma tensão elétrica alta, uma tensão elétrica baixa. Então é muito mais simples representar em base 2 os números quando você vai implementar isso fisicamente. Então por isso que o binário é importante, porque os computadores só trabalham e entendem com binário. E agora o sistema hexadecimal em base 16, né, ele possui 16 símbolos únicos para representar os números. E a ideia do porquê que o hexadecimal é importante é porque quando você está representando em base 2, em binário, os números podem ficar muito grandes rapidamente, porque só tem dois símbolos. Então, por exemplo, se eu for representar um número entre 0 e 255, eu preciso de 8 bits para representar. Eu preciso de 8 símbolos de 0 a 1 para representar quando eu estou em base 2. Agora, se eu, por exemplo, for representar isso em hexadecimal, eu só preciso usar dois símbolos. Então, fica muito mais fácil para a gente acompanhar e entender quando a gente está manipulando os números em hexadecimal. Então, a ideia meio que seria, a gente aprende binário porque o computador usa, e a gente aprende hexadecimal porque é mais fácil olhar os números em hex do que em binário. Então, a gente meio que faria uma conversão de binário para hexadecimal, que é isso que eu vou falar agora. Um byte é um conjunto de 8 bits, ou seja, são 8 dígitos em base 2. Então, por exemplo, vou mostrar um exemplo de um byte, 10011111. Isso seria um byte. E para converter isso para hexadecimal, a gente não precisa olhar o número como um inteiro, a gente pode quebrar ele em dois pedaços, em dois grupos de 4 bits cada um. Qual que é a ideia? A gente converte cada grupo individualmente. Então, primeiro nós temos 1, 0, 0 e 1. Isso, em base 2, representaria 9 em decimal, né? Porque nós temos o primeiro e o quarto como 1, né? Então, nós temos 1, 2, 4 e 8. Aí temos o 8 e o 1, então é 9. Né? Abrindo aquela soma lá. E já aqui nós temos os 4 bits citados como 1. Então, seria 1 mais 2 mais 4 mais 8, que dá 15. Ou, em hexadecimal, F. Então, 1001 1111 pode ser representado como 9F em hexadecimal.
Então dá para ver como que o hexadecimal diminui muito a representação e facilita muito de ver. Então, ao invés de a gente usar 8 bits para representar cada byte, a gente vai usar 2 símbolos em hexa, que facilita muito a visualização. Por exemplo, voltando no slide anterior, olha nessa imagem, cada um aqui, cada conjunto de 2 símbolos aqui, dentro de uma letra, de 2 números ou 2 letras, são 1 byte. Agora imagina se em vez de ter 6C aqui, eu tivesse 8 bits aqui, e aqui também, aqui também. Essa imagem não ia dar para ver, teria que ser uma imagem muito maior. Então, usando em hexadecimal, fica muito mais fácil de entender e visualizar esses números. Bom, agora vamos falar de um assunto que talvez nem todo mundo já tenha ouvido falar, mas que é muito importante, que é Little Engine e Big Engine. Mais especificamente, é um assunto chamado Byte Engines, que eu acho mais fácil de explicar com um exemplo. Então, vamos supor que o computador queira armazenar esse número aqui, utilizando 32 bits, ou seja, 4 bytes de memória. Primeiro que o computador não entende base 10, né? Então, a gente precisa desse número em binário, que é esse na tela. Mas esse número é muito grande e não é tão simples de entender, então a gente pode passar para a representação hexadecimal dele, né? Seria esse 0x aqui é só para mostrar que tem hexadecimal, né? A representação é a partir do 4 aqui para frente. E essa conversão de um para o outro pode ser feita daquele jeito, né? Você pega os 4 primeiros, 0, 1, 0, 1, que der 5, e bota 5. Depois 0, 0, 0, 0, 0. E aí vai assim por diante, vai preenchendo os outros. E agora o computador vai querer armazenar isso e ele vai armazenar a memória. Vamos supor que a memória são várias caixinhas e em cada caixinha ele pode guardar 1 byte. Então, uma das maneiras de ele guardar isso é desse jeito. Ele pega o primeiro byte, 40, coloca numa caixinha. Pega o segundo byte, C2, coloca na caixinha. Pega o terceiro byte, 08, bota na caixinha. Pega o quarto byte, 05, e bota na última caixinha. Esse jeito, essa representação é chamada de Big End. O que significa isso? Significa que o byte mais significativo está à esquerda e o byte menos significativo está à direita. Ou seja, o número aparece do jeito que a gente está acostumado a ver os números. Seria do jeito que a gente lê, né? O algarismo mais significativo à esquerda e o menos significativo à direita. Mas essa não é a única maneira que o computador pode armazenar os bytes. Ele pode armazenar isso de maneira invertida, digamos assim. Seria o chamado Little Engine, que o byte mais significativo agora está na casa mais à direita e o byte menos significativo está na casa mais à esquerda. E vale lembrar que isso é em relação aos bytes. Ele está trocando só os bytes de posição, não os bits. Ele não está invertendo totalmente a posição dos bits. Ele está considerando os bytes como blocos. Então só está invertendo os bytes de posição. E isso pode parecer um pouco não intuitivo, talvez, né? Porque você teria esse número e na memória ele está meio que ao contrário. Mas é interessante lembrar disso porque boa parte das arquiteturas de computadores armazenam desse jeito na memória. Inclusive, o Assembly x86 que a gente vai passar nos próximos vídeos, ele utiliza isso. Então é bom saber isso para não ficar confuso na hora que olhar a memória e tudo mais. E era isso que eu tinha que falar nesse vídeo. É um vídeo um pouco mais curto, mas é bem importante. E todo o material de apoio está no GitBook. E qualquer link ou material mais que precisar vai estar na descrição desse vídeo.